Bem-vindo a mais um encontro da catequese, hoje com o tema O Pai nos envia o seu Filho. O nascimento de uma criança, ela traz muita alegria para as nossas vidas, traz esperança a toda a família. E quando uma criança nasce, ela desperta nas pessoas o desejo de conhecê-la, de chegar perto, de pegar no colo, de estar junto com o bebê. E Deus quis que o seu filho Jesus nascesse entre nós e chegasse pequenino e indefeso desse jeito também. Um bebezinho, ele é muito indefeso, ele precisa de todos os cuidados da família. Como qualquer criança, Jesus também nasceu indefeso e precisou de todos os cuidados da família. Vamos acompanhar na leitura? Vamos abrir nossa Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 1 ao 14. Vamos fazer a leitura? O nascimento de Jesus. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deveriam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então, Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui nós vemos nessa passagem o nascimento de Jesus. Por isso que Jesus acabou nascendo em Belém, porque Maria e José tiveram que fazer essa viagem. Então, eles saíram lá da cidade de Nazaré, onde eles já moravam, e tiveram que ir até Belém para eles registrarem lá por imperador que José era nascido na Judéia, lá na cidade de Belém, para eles contarem a quantidade da população. Então, por isso, Maria e José tiveram que fazer essa viagem de emergência, né? Porque o imperador, ele deu a ordem, eles tiveram que sair às pressas para obedecer a ordem do imperador. Por isso que, mesmo assim, Maria foi grávida e ela já estava nos últimos dias de gestação. Então, ela já tinha essa ideia de que a criança poderia nascer lá em Belém. E o que aconteceu? Chegando lá, todo mundo foi para lá. Quem morava na região próxima e precisava lá fazer parte desse recenseamento, dessa contagem da população, teve que se deslocar até Belém. Chegando lá, a cidade estava lotada, as hospedarias estavam lotadas, José foi batendo de porta em porta, tudo lotado, algumas já estavam fechadas. Aí chegou uma hora que eles não sabiam mais o que fazer, não tinha lugar para onde eles ficarem, estava tudo ocupado em todos os lugares onde eles foram.
E o único lugar que restou foi ir até um estábulo, onde ficam os animais. Então Jesus nasceu nesse lugarzinho simples, porque não tinha lugar aonde o casal ficar para se hospedar, né? Então Maria já estava nos últimos dias de gestação, foram até Belém, não encontraram lugar, tiveram que ir para um estábulo. Por isso que Jesus nasceu de uma forma muito simples e uma condição de extrema pobreza. E por que vocês acham que Jesus, sendo rei, se destituiu da sua glória, do seu poder, para nascer de uma maneira tão simples assim, de uma forma tão pobre? Para que todos tivessem acesso a ele. Porque se ele tivesse nascido de uma forma rica, de uma forma poderosa, as pessoas que são humildes e simples achariam que não iam ter condições de conhecer Jesus. Então ele nasceu de uma forma simples para mostrar que todo mundo tem acesso a eles, inclusive os mais simples, né? Todo mundo pode chegar perto dele. Então por isso que ele nasceu de uma forma simples, para que todos tivessem acesso a Jesus Cristo. E Jesus, Maria e José receberam algumas visitas depois que ele nasceu, porque os anjos já tinham avisado os pastores, né? Lembram que os pastores estavam lá cuidando dos rebanhos das ovelhas, receberam a visita do anjo. Então o anjo avisou, né? O sinal vai ser que vocês vão encontrar uma criancinha envolta em panos e deitada numa manjedoura. Então vão lá e procurem essa criança, que a estrela vai guiar vocês. Mesma coisa para os reis magos que estavam fazendo viagem, né? Apareceu lá a estrela que mostrou o caminho até onde eles deveriam encontrar Jesus deitadinho lá na manjedoura. E por que Jesus foi chamado de Messias pelo anjo lá na passagem da Bíblia que a gente acabou de ler? Porque Messias significa escolhido por Deus, enviado. Então, ali o anjo já faz o anúncio de que aquele Salvador que tanto o povo esperava tinha nascido, ele chegou. Então, o povo já tinha essa promessa de que viria um Salvador e eles estavam aguardando isso acontecer. E os anjos vieram e anunciaram que isso de fato tinha acontecido. Na visita lá, o casal, a Maria, José e Jesus, os magos, os reis magos, não chegaram de mãos vazias, eles levaram presentes para Jesus. Eles levaram 3 presentes, vocês sabem quais são? Ouro, incenso e mirra. Por que vocês acham que eles deram ouro? Então, incenso e a mirra. Cada um desses presentes tem um significado para a vida de Jesus. O ouro representa a realeza de Deus, que Jesus é o nosso rei. O incenso representa que que o menino é Deus. E o incenso ele era usado nos cultos sagrados. Então, como Jesus é um menino especial, é sagrado, aí vem o significado do incenso. E a mirra? Lá no Oriente, né, lá do outro lado do mundo, as pessoas têm o costume de perfumar os mortos utilizando a mirra. Mas por que então a mirra para Jesus? Já estão falando de alguma coisa ruim que vai acontecer com ele? Na verdade, já está prevendo que ele vai se sacrificar um dia por nós, que ele irá morrer por nós. Então, apesar dele ser rei, dele ser Deus, já estava sendo anunciado que um dia ele iria sofrer, que um dia ele iria morrer por nós, mas que tudo isso traria libertação para nós, para o povo todo, né? Agora eu pergunto para vocês, né? Vocês conhecem alguma criança que já nasceu sem conforto, nessas condições de pobreza? A gente ouve tanto falar, né, de crianças que não têm as condições, os direitos, né, quando nasce, às vezes estão em situações difíceis com a família, ou algumas nascem e são encaminhadas para o orfanato, algumas são mal alimentadas, mal vestidas, né? E agora a gente compara com o nascimento de Jesus. Com Jesus também não foi diferente. Ele não teve todo o conforto que às vezes a gente teve quando a gente nasceu, né? Ele teve essa dificuldade também, né? Então,
Muitas vezes as crianças nascem no hospital, algumas nascem em casa, ainda existe essa tradição das vezes das crianças nascerem em casa, mas a maioria nasce no hospital, com toda assistência médica. Jesus nasceu lá no estábulo, no meio dos animais. E ele foi envolto em faixa e colocado na manjedoura. A gente fala assim, ai que bonito, manjedoura, é uma palavra tão bonita, mas você sabe o que significa manjedoura? Manjedoura era a caixinha de madeira onde era colocado os alimentos para os animais comerem. Então foi ali que ele ficou aconchegado, ali foi o bercinho de Jesus, o lugarzinho onde era colocado o alimento para os animais. Né? E apesar de toda essa condição de simplicidade, Maria e José receberam Jesus com muito amor e alegria e tiveram visitas, as visitas dos pastores, as visitas dos reis magos, e todo mundo ficou muito feliz, porque a presença de Jesus encheu de alegria o lugar, encheu de glória. Né? Então, olha que bonito também na passagem, quando a gente leu ali no final, que depois que o anjo anunciou para os pastores, uma multidão de outros anjos se juntaram a eles, como se fosse um exército celestial. Vocês já viram um exército? Às vezes, em alguma leitura de livro ou algum desenho, que tem lá vários soldados no exército. Então, imagine isso. Soldados, só que não eram soldados, eram anjos. Imagine uma multidão de anjos e todas falando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra às pessoas que Ele quer bem. Vocês lembram aonde que a gente fala do glória? Que a gente fala tudo isso? A gente fala também, as nossas vozes se juntam com as vozes dos anjos. Na missa, olha como a missa é importante, tem muitos pontos importantes na missa. Então, quando o padre, depois do ato penitencial, que a gente pede perdão, se arrepende, a gente canta ou reza o glória. E ali também, as nossas vozes se juntam às vozes dos anjos, falando que Deus é grandioso, né? Que a sua glória permanece nas alturas, permanece na nossa vida e que Ele transmite a sua paz para as nossas vidas. Olha que legal também. Então lá foi falado da grandeza de Deus e a gente repete isso também na missa. Olha que legal, que importante. E eu pergunto para vocês já fizeram uma pesquisa com a mãe de vocês, com os pais de vocês? Como que foi o nascimento de vocês? Como que foi a gravidez da mamãe? Em algumas mamães têm que ficar de repouso, outras conseguem trabalhar. Já perguntou para a mamãe? Mamãe, como que foi a sua gravidez quando eu estava na sua barriga? Onde que você nasceu? Se foi em casa, se foi no hospital, se foi aqui na cidade de Curitiba mesmo? Como que você foi recebido pela sua família? Que sentimento eles tiveram? Eles ficaram felizes quando você nasceu? Normalmente, quando a gente sabe que tem alguém grávida na família que logo vai dar à luz o bebê, quando a gente descobre que esse bebê nasceu, a gente fica muito feliz de querer conhecer, de querer pegar no colo, de abraçar, de dar beijinho, de apertar, porque é tão fofinho, né? Um bebezinho pequenininho, a gente fica olhando com aquela carinha de carinho para ele, né? É tão gostoso, né? Então, assim, imagine, né? Jesus, né? Como foi recebido por Maria e José. Maria sabendo que Jesus era o Salvador e que ela tinha sido escolhida para ser a mãe de Jesus. A hora que ela carregou Jesus nos braços, que delícia! Ela deve ter ficado muito apaixonada por Jesus naquele momento. Porque só as mães sabem o amor que a gente tem pelos filhos, é um amor muito grande, é um amor diferente de um amor que a gente sente pelos pais, pelo esposo, pelos amigos. O amor de filho é diferente, um amor profundo. Então pergunte para os pais de vocês, como que foi o nascimento de vocês? E vocês sabiam que quando a gente nasce tem um documento que é fornecido com várias informações, aonde a gente nasceu, o nosso nome, o dia que nós nascemos, tem a profissão dos pais, tem várias informações. Vocês já ouviram falar? Se chama certidão de nascimento. Pede lá para a mamãe e para o papai mostrar para vocês também. Então vem assim, ó. Essa aqui é da minha filha. Então a certidão de nascimento vem assim que nem num livrinho. Aí vem assim, ó. Tudo descrito ali. Olha que legal.
vem o nome dela, a data que ela nasceu, o nome do hospital onde que ela nasceu, o nome dos pais, a profissão dos pais, vem o nome dos avós, né? Então é muito legal. Então pergunte lá também para o seu papai, para sua mamãe, sobre a certidão de nascimento. Se vocês não conheciam ainda, pergunta lá para eles. Vem todas essas informações. Aí eu vou passar para vocês uma atividade que vocês vão fazer a mesma coisa, uma certidão de nascimento de Jesus. Né? Vão ter várias perguntinhas lá que vocês vão responder. O nome da mãe dele, o nome do pai, né? Aonde que Jesus nasceu. Então logo mais eu vou mandar a atividade para vocês. Vocês respondem lá no caderno, tá? Com todas essas informações, tá? E vocês aproveitem esse momento que vocês estão perguntando para a mamãe, para o papai sobre o nascimento de vocês, para agradecer a eles também todo o amor que eles deram para vocês até agora, todo o carinho, toda a atenção, né? Agora nesse tempo de pandemia tem que ficar em casa fazendo as atividades da escola. Quem que tá ajudando vocês? A mamãe, o papai, o irmão mais velho, às vezes o irmão mais novo, a vovó. Não importa quem está ajudando vocês. Aproveite esse momento para dizer que você ama muito essa família, que você tem um carinho especial, porque a família é um presente tão bonito que deu para nós e que a gente tem que valorizar a cada dia. São as pessoas que sempre estarão perto de nós. Em qualquer problema que você tenha, você sempre vai poder contar com a sua família. Né? Então, os primeiros que aparecem para te ajudar quando você está enfrentando alguma dificuldade é a sua família, são os seus pais, e eles sempre vão estar aí para te ajudar. Às vezes você deve pensar assim, ai, que chato, o meu pai e minha mãe não me deixam fazer nada, ficam falando não, às vezes não deixam fazer o que eu quero, mas sempre tem um motivo. E a gente gosta muito de vocês e se preocupa com vocês. Então, se naquele momento a resposta foi não para determinada pergunta, para determinada coisa que você queria fazer, é porque existe um cuidado por trás disso. A gente se preocupa com vocês. Né? Então, não é a gente que quer dizer tudo não, é porque a gente ama vocês e se preocupa. Né? Quando vocês forem ficando maiorzinho, ficando mais maduros, vocês vão entender tudo isso que a gente está falando. E o não, ele educa também, porque se a gente fala sim para tudo, a gente está deseducando os filhos, a gente não pode falar sim para tudo, a gente tem que aprender a falar não também, né? A gente já falou sobre isso num dos outros encontros, né? Lá do encontro que a gente falou sobre o sim de Maria, que a gente tem que dizer sim para muitas coisas, mas às vezes a gente tem que dizer não também para determinadas coisas, né? A gente sempre tem que avaliar. Tá? Então, agradeça a família que você tem, vai lá dar um beijo na mamãe, um abraço no papai, no irmão, né? Às vezes a gente tem as briguinhas, as desavenças, mas é em qualquer família, não é só na sua família não, em qualquer família é assim. Mas o que deve prevalecer sempre é o amor, porque o amor restaura, o amor traz cura, o amor, ele é maravilhoso, porque é o maior mandamento que Jesus nos deu, amar o nosso próximo. E amando o nosso próximo, a gente está amando Jesus. E falando em amar o nosso próximo, como que a gente pode ajudar as crianças que não nascem e têm as mesmas condições que a gente teve? As condições de conforto, né? Às vezes a gente tem tanto conforto, né? Em casa a gente tem uma cama gostosa para deitar, a gente tem almoço todo dia, janta todo dia, a gente tem uma roupa confortável para usar, um sapato gostoso para usar, que não aperta o pé, que não tá pequeno. Às vezes tem muitas crianças que não tem nada disso. Usa um sapato apertado porque só tem aquele, usa uma roupa curtinha e pequena porque só tem aquela. Às vezes não tem um almoço, só tem a janta. Né? Então, quantas crianças têm essas condições? O que a gente pode fazer para ajudar essas crianças? Né? Às vezes a gente conhece alguma família que passa por essa dificuldade. E se não conhece, a gente pode procurar ajuda na igreja. Né? Porque a igreja ajuda muitas famílias. E a gente pode ajudar como? Vocês têm ideia de como a gente pode ajudar? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Com alimentos, com roupas,
com calçados, com brinquedos também. Criança gosta de ganhar brinquedo, não é só porque ela tem necessidade de outras coisas que são prioridades, como alimento e roupas, que ela não pode ganhar presente, não pode ganhar brinquedo. Criança adora ganhar brinquedo. E às vezes, quando a gente dá um brinquedo para uma criança mais carente, ela fica tão feliz, mas tão feliz que ela até esquece que está com fome, né? E essa felicidade transborda o coração da mãe dessa criança, porque toda mãe gosta de ver seu filho feliz, contente. Então, quando a gente agrada uma criança, agrada o filho, está agradando a mãe também. Então, tem várias oportunidades que a gente pode ter de ajudar outras pessoas também. Então, vamos demonstrar o nosso amor pelo próximo, como Jesus nos ensinou, a compaixão, né? Tem muitas pessoas que estão precisando. E sempre vai ter alguém que vai precisar, né? Então, assim, vamos tentar ajudar. Se vocês conhecem alguém, já procure essa oportunidade. Às vezes, num orfanato, a gente precisa também ajudar algumas crianças, que às vezes os pais não podem ficar com essas crianças, por isso que vão para orfanatos, não tem uma família para ajudar a cuidar, né? Então, vamos tentar demonstrar nossa compaixão por elas, certo? Vamos encerrar o nosso encontro rezando e agradecendo? Então, vamos lá. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos neste momento e vamos agradecer ao nosso Pai. Senhor Deus, nós agradecemos porque quiseste que teu filho Jesus tivesse uma família humana e te pedimos, guarda e protege a nossa família, para que, fortalecida pela tua graça, viva em união e seja no mundo inteiro testemunha do seu amor. Por nosso Senhor. Amém. Que todos fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria.